Voltamos! Voltamos nessa quarta-feira. Seja muito bem-vindo ao seu, ao nosso humilde podcast inventado há 2 dias, que eu tô tendo o prazer e o privilégio de gravar mais um episódio, graças à saúde que o nosso Papai do Céu nos proporciona, não é mesmo? Então, seja bem-vindo, é um prazer te ter aqui. Mais um dia, meu querido ou minha querida ouvinte. Tô aqui no meu quarto novamente, que é o meu estúdio, escritório, quarto de visitas, para quem vem me visitar, onde eu gravo e pretenderei gravar aqui para vocês. Bom, algumas ideias sobre o nosso podcast. Eu tinha dito no da segunda-feira que eu gravaria o próximo na outra segunda, mas olha só, eu gostei tanto de fazer isso que eu decidi gravar um episódio na segunda e um na quarta. Além disso, algumas pessoas me disseram: poxa, Dodô, poxa, Nego Rico, eu gostei bastante do que você falou na segunda-feira, mas não tem muito a ver com a proposta do Nego Rico, né? Apesar de você falar bem sobre temas da vida. E é o que eu gosto de fazer também. E por enquanto não há regras no podcast. Então o que eu defini fazer a princípio? Nas segundas-feiras, falaremos sobre temas voltados à vida, bem-estar. É algo que eu gosto bastante, não que eu domine, mas é um campo de estudo, tem a ver com algumas sessões de terapia, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com os aprendizados nossos do dia a dia. E que me fazem também, o ato de falar também me faz refletir a respeito. Então, nas segundas-feiras falarei a respeito da vida, da minha vida, compartilhando singelas e humildes pontos de vista. Mas na quarta, eu quero falar sobre grana. Aí eu vou ter a proposta do Nego Rico. Então, a gente vai fazer 2 programas nesse Boa Tarde Classe Média aqui. As segundas falamos de vida, as quartas falamos de grana. Claro que uma está correlacionada com a outra, afinal, no mundo, na sociedade que a gente está, não tem como viver sem dinheiro, não é mesmo? Mas fica a critério daqueles que preferirem ouvir temas sobre vida nas segundas-feiras, ou ouvir sobre dinheiro nas quartas, ou os dois, não é mesmo? Hoje, inclusive, quarta-feira, véspera de feriado, amanhã é feriado de Corpus Christi. E o tema que eu pensei, novamente sem roteiro, novamente de coração, novamente buscando gerar algum valor, falar algo que poucas pessoas falam. Claro que alguém já falou sobre isso para você. Hoje eu estava terminando a minha rotina matinal e olhando para minha vista aqui de casa, que com muito suor eu conquistei, graças a um comportamento de Nego Rico, né? Sendo rico nos pensamentos e pobre nas ações, que é algo que eu defendo bastante também. E pensando sobre a importância de não se adaptar. Fiz até um vídeo no meu Instagram sobre isso, um teaserzinho, né? Um corte, que inclusive está correlacionado com esse episódio. A importância de não se adaptar. E quantas vezes a gente, na nossa vida, a gente se adapta, e essa adaptação nos faz, às vezes, querer trocar. No vídeo vocês podem ter um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Mas o que eu quero trazer aqui, já que o papo é sobre grana, quantas vezes a gente, pelo fato dessa adaptação, desse costume, acaba comprando, investindo em coisas que a gente não precisa, tomando atitudes equivocadas, fazendo coisas não muito corretas, para impressionar o outro. Quantas vezes a gente, buscando trazer uma imagem que muitas vezes não é nossa, a gente gasta o dinheiro que a gente não tem para simplesmente mostrar, principalmente no mundo que a gente está agora, de Instagram, redes sociais, mostrar ele tem tido muito valor. Um valor ilusório, na minha opinião, mas que as pessoas têm praticado bastante. Triste realidade, não é mesmo? Eu já fui essa pessoa, infelizmente. Inclusive, falar isso para vocês não significa que eu não
deslize, não caia em situações como essa. Mas confesso que tenho abdicado bastante dessa vida, desse comportamento que já foi tão tóxico para mim e para os outros à minha volta. Quando eu digo os outros, são aqueles que gostam de mim. Porque aqueles que não gostam, que geralmente eram as pessoas que eu queria impressionar, não estavam nem aí. Mas eu vejo que quando você para realmente para observar, para se perceber agindo dessa maneira, você entende o quanto você desperdiçou da sua força de trabalho, da sua boa vontade, da sua energia e principalmente do seu dinheirinho. Não sei quem sabe, eu fui vendedor, hoje eu tenho uma consultoria de vendas, trabalho com vendas, com treinamentos e capacitação, e como vendedor eu costumava me vangloriar pelos meus resultados. E meus resultados geralmente eram muito bons por um atributo que eu não me orgulho, que era a competitividade. Então eu era muito competitivo. E o que me fez um bom vendedor, além de outras características, foi essa competitividade. Querer mostrar para o outro que eu era melhor, querer me puxar para ultrapassar o outro. E depois, olha só que loucura, de 32 anos, eu percebi que esse era um dos comportamentos mais tóxicos que eu já tive. Provavelmente você que conheceu-me profissionalmente enquanto vendedor deve estar rindo e falando, pô, eu avisei, eu sabia. Não me orgulho de ter sido, mas também ser assim me trouxe onde eu tô, então também não me arrependo. O fato é que esse era um péssimo atributo, a competitividade era um instinto de baixa vibração, é uma atitude que muitas vezes te leva para lugares muito densos, podem te recompensar com dinheiro, mas esse mesmo dinheiro que eu ganhei, pelo menos, sendo competitivo demais, eu gastava por também ser competitivo e querer ser melhor que o outro nos gastos, né? Principalmente quando a gente fala em rolezinho, balada, né? Solteiro e tal. Nossa, cansei de ir para festas e comprar bebida alcoólica da mais cara para impressionar alguém que nem me conhecia e para quem esse gasto não fez a menor diferença. Então, tudo que vinha por conta da minha competitividade também ia embora também por causa dela. E pode ser que você esteja me ouvindo e não seja competitivo. Pode ser que você seja. E eu quero te dizer, principalmente para você que deixar de ser competitivo não necessariamente vai te fazer ganhar menos, caso a competitividade te traga algum benefício. Muito pelo contrário, você passa a buscar ser melhor do que você mesmo, e todo o ganho que você tem, justamente por você ter se esforçado tanto, você discerne melhor sobre ele. Veja que, apesar de ser uma conduta muito fomentada no mercado de trabalho, inclusive no mundo de vendas, né? Seja melhor, o Joãozinho, tá? Inclusive eu tive uma experiência de liderança que, achando que eu não era competitivo, eu instigava os outros a serem. Olha só que loucura. Então pode ser que você também não seja competitivo enquanto vendedor, enquanto profissional, mas se você tiver, por exemplo, liderados, observe se você não está instigando ou fomentando a competitividade do outro, porque aí também não adianta nada, né? Então eu cometi esse erro depois de ter deixado, supostamente, de ser competitivo. Em outros casos, a gente é competitivo sem nem saber, na vida, no dia a dia. Eu gosto de usar bastante o exemplo do carro. Carro, para mim, hoje em dia, é um dos grandes meios de exibição, de ostentação, de competitividade no nosso dia a dia. Eu sou suspeito para falar sobre carro também, porque eu não tenho carro. Inclusive, também é motivo de chacota de muitos em relação a mim, mas quanto a isso eu resisto bastante. E se a gente parar para pensar, se a gente observar, se a gente abrir o Instagram, por exemplo, a gente pode ver exemplos práticos, né? Se isso não fosse verdade, não haveria tanta gente por aí exibindo seus carros novos, fazendo reels com carros, vendendo curso dentro do carro, ou pelo menos
fazendo vídeo de estrada, filmando o seu próprio volante, né? Coisa cafona pra caramba. Inclusive eu já fiz isso. Então, não é porque eu tô dizendo que é cafona que eu nunca fiz. Hoje eu acho cafona e de fato é. E eu fazia isso quando eu também era cafona. Então, a mensagem que eu quero trazer é que eu tenho e eu incentivo a você que use cada vez mais o mantra do comércio. Quando eu me refiro ao comércio, que inclusive é uma referência que eu trouxe de um dos últimos livros que eu li, da Ayn Rand, que fala que só faz trocas de valores, inclusive. Não sei quem já ouviu falar naquele termo que preço é o que você paga e valor é o que você recebe. Então, tudo que eu opto por pagar um preço precisa imprescindivelmente me trazer um valor em troca. Aí você pode me dizer, né? Pô, Dodô, mas isso não é um pensamento muito individualista, muito egoísta? Eu também pensava dessa forma. Até que ela também me explicou que esse valor não é necessariamente um valor tangível, valor monetário, material, mas pode ser um valor intangível. Desde que haja um valor intrínseco, um valor no ato, um valor que pode ser inclusive um valor moral, um valor ético, um valor de vida, um valor de ideia. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer doação. Eu parei para observar para quem eu estou doando, que valor essa pessoa para quem eu estou doando está me devolvendo. Dou geralmente para instituições de amigos e o valor que eles me devolvem são o seu próprio valor. O valor deles estarem atuando em prol de uma causa, de uma injustiça. Então, eu trocar a minha força de trabalho, meu capital com esses valores, ainda que valores não monetários, é algo que faz sentido. Totalmente diferente de eu comprar um carro ou comprar uma bebida na balada para mostrar para alguém que não vai me dar nada em troca. Inclusive a própria bebida em si vai me dar uma ressaca, vai me dar muito gasto, porque bebidas em festas são caríssimas. Então não há comércio. E muitas vezes a gente está transacionando sem comercializar, só dando, sem receber nada. E essa doação, esse ato de dar, só nos traz prejuízo. Então, eu gostaria que vocês refletissem. Óbvio que eu sempre trago essas como objetivo a reflexão em si, mas também praticassem hoje dar em troca de um valor que represente um ganho para você. Um carro melhor do que o que você tem para impressionar os outros, principalmente quando a gente fala, eu preciso trocar. Precisa para quem? Uma roupa? Precisa para quem? Se você precisar genuinamente para você, troque. Mas se no âmago da reflexão, se no âmago da causa raiz houver uma necessidade de agradar, de impressionar, de competir com outro, pare e poupe o seu dinheiro. Mas Dodô, como que tudo isso tem a ver com a tal da não adaptação com o dinheiro? Então vamos ligar os pontos agora, meus amigos. Quando eu não me adapto, eu busco extrair daquilo o melhor como se fosse a primeira vez sempre. E principalmente eu me divirto como se eu estivesse usufruindo daquilo pela primeira vez. E se eu estou usufruindo pela primeira vez, eu não preciso de um novo para agradar o outro, para mostrar que eu sou melhor, para competir, para concorrer. Eu estou o tempo todo gostando daquilo, por mais difícil que seja. Porque a nossa condição de Homo sapiens nos catapulta, por assim dizer, para uma adaptação e para uma necessidade de mais, uma direção. Mas essa sua direção ela pode ser voltada para valores, novos valores que você está querendo trazer. E um deles pode ser, por exemplo, a apreciação, pode ser a melhoria daquilo que você já tem, olha só que legal. Pode ser o valor de uma pessoa, o aprimoramento daquela pessoa para com você, o aprimoramento daquela relação.
E como isso tudo afeta a grana que você tem, você otimiza o seu recurso, você pode poupar mais, você pode investir melhor, você pode aprender com aquela pessoa sobre dinheiro, você pode ajudar aquela pessoa também a poupar, e a gente cria uma cadeia próspera de compartilhamento de valores. Quando essa outra pessoa com quem você compartilhou aprende isso também, ela passa a te valorizar. Ela passa a não se adaptar a você. Ela passa a buscar agregar valor para você. Ela passa a se impressionar com você como se fosse a primeira vez. Pode ser seu marido, pode ser sua esposa. Então você pode também, por exemplo, mandar esse podcast para essa pessoa, para que essa pessoa busque olhar para você como se fosse a primeira vez. Busque não competir com você. Busque não competir no meio dela. Busque economizar. Porque às vezes a gente acha que merece, que é digno da apreciação, do maravilhamento de alguém. E essa pessoa às vezes não nos aprecia como achamos que merecemos. Tem esse detalhe também, a gente acha que merece. Mas se de fato a gente merece, o valor que essa pessoa tende a nos dar é maior quanto menos adaptado é o ponto de vista pelo qual ela nos observa. Ou seja, buscando nos olhar tal qual ela nos viu pela primeira vez. Olha só que bonito isso, gostei. Fechou, galera? Então, não se adapte, busque mais dinheiro, melhore suas relações, não compita. Essa é a mensagem para você, pelo menos nessa véspera de feriado, que inclusive é um momento que todo mundo gosta de festar, gastar, que neste feriado você, pelo menos, observe se o ato de comprar vai ser um comércio, vai ser uma troca, se volta algum valor para você ou se você simplesmente está buscando competir, concorrer com alguém, mostrar para quem você não precisa mostrar que você tem algo que você não precisa ter. Tá bom? Um beijo para você, foi um prazer. Nesse vídeo talvez você viu algumas edições, porque em alguns momentos eu tive umas interrupções aqui por conta do som, mas eu te agradeço por ter ficado até o final. Espero que apesar das divagações e das digressões você tenha gostado. Espero que você possa compartilhar esse conteúdo. Caso você não tenha entendido algo, você pode me perguntar. Você pode também ouvir de novo. Você pode ouvir todo dia. Você pode pôr na sua agenda para ouvir todo dia. Para lembrar-se de não se adaptar. Porque a adaptação é o segredo da vazão do seu dinheiro para onde ele não merece ir. Muito obrigado e até a próxima.